Olá, boa tarde. Eu sou o pastor Reginaldo da Igreja Evangélica Projeto Eclésia em Ladai. Estamos aqui nesta live para conversar um pouco. Hoje tem culto, início de campanha, e eu quero conversar um pouco com você que vai estar devagar entrando nesta live. Se quiser mandar algum recado, falar alguma coisa, fique à vontade. Esta live, deixa eu só fazer mais um negocinho aqui, toda vez eu esqueço. Vou chamar a atenção do pessoal, né? Vou acrescentar mais um. Não, tá bom. Como início de campanha, e o pastor Marcelo Jesus já está conosco aqui. Pastor Marcelo, eu quero um dia conseguir conversar com o senhor, depois eu vou mandar o meu zap, se o senhor tiver, o da Vanessa, entre em contato. A gente está aproveitando aí o senhor um dia trazer uma palavra aqui também para os nossos seguidores da internet. Tá? Estamos com esse trabalho aqui e o senhor sempre tem nos acompanhado aí pela internet. Eu vejo também o trabalho aí da igreja que Deus colocou em tuas mãos. Então eu creio que é bênção, e vamos aqui na região pregar esse evangelho para tirar pessoas das garras de Satanás e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Então, pastor Marcelo, estamos juntos aí, tá? Deus abençoe mais e mais. Marcelo de Jesus, pastor, tá? Aqui de vez em quando vai estar algum barulho aí, porque vai estar o pessoal chegando aí. Pai do Senhor, vai estar liberando o pessoal do colégio ali, aí vão estar. Então, eu quero falar algo assim. Eu falei assim, eu vou fazer a live. Às vezes eu tento me programar, eu não consigo fazer as coisas assim, muito assim, algo que tem que ser espontâneo, programado, né? E eu falei, eu preciso conversar que a gente tem esse trabalho, que sabe o peso espiritual que é, e nós estamos no início de um trabalho, né? A Igreja Evangélica aqui, Projeto Eclésia, bem dizer, aqui onde nós estamos agora, ela, bem dizer, vai completar agora um mês que nós estamos nesse trabalho aqui, nesse lugar. E Deus já tem feito maravilhas, mas a batalha espiritual, ela é grande, e esse início parece que faz tudo para tentar fazer você parar. E nós não vamos parar. Deus colocou no meu coração, Ele me chamou para esse propósito, e não vou desistir. E como outro dia eu estava falando, que o Evangelho e a adoração a Deus, louvor a Deus, não é só você estar no local, você levantar as mãos, dizer aleluia, glória a Deus. Às vezes tem gente que dentro de uma igreja se despreende mesmo, se solta, dá glória a Deus. Isso é bom, é excelente, mas o louvor a Deus, ele é por completo, é por toda a tua vida. Tem até palavras que a gente fala errado. Você quer ver uma delas? A gente às vezes chega, quando às vezes escuta isso aí, não estou aqui para dizer que fulano está errado, não, mas é só para a gente prestar atenção, para a gente ver como a gente não percebe as coisas. Às vezes a gente, por exemplo, eu chego na igreja, às vezes até eu mesmo com medo falo, olha, você termina de ler ou canta um louvor, e você fala assim, agora você pode se assentar glorificando o nome de Deus. Aí, ou então se levante glorificando o nome de Deus. Aí o que acontece? Todo mundo começa, glória a Deus, aleluia, santo, 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 santo. Irmão, é gostoso ver a atenção dos irmãos nessa situação, mas isso não é glorificar a Deus, isso é exaltar o nome de Deus. O que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é com a sua vida, é o seu dia a dia, como você é no trabalho,
como você é em casa, com a sua família, como você é com o seu vizinho, como as pessoas estão te olhando, como as pessoas estão te vendo. E se ali ela realmente chega e diz, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, aquele jovem, ou como Deus usa, isso é glorificar a Deus. Então, glorificar a Deus é com sua vida. Quando nós proclamamos, assim, declaramos, sai da nossa voz, da nossa boca o som, glorificando, né? Aí nesse caso, adorando a Deus, fazendo exaltações, é exaltar o nome de Deus, entendeu? Então, são coisas que a gente confunde. Então, uma das coisas que a gente glorifica, adora a Deus também, é na organização, entendeu? Ó, Maria Magalhães está aqui conosco também, que Deus abençoe sua vida, né? Eu quero alertar também, porque às vezes a gente vende aqui pipoca aqui na frente para cooperar também, para ajudar aqui da igreja. Hoje não tem pipoca, tá? O ponto da pipoca não vai ter hoje, porque até mesmo eu tô sozinho aqui, sozinho entre aspas, tá? Eu e meu filho, mas meu filho, ele estuda, chega tarde, a gente tem que ajeitar aqui para que a gente possa prestar o culto, dar atenção a quem está aqui. Então dificulta um pouco para que eu possa colocar a pipoca. Vamos ver se lá para frente, se a gente conseguir, Deus enviar obreiros para cá, a gente consiga trabalhar e a pipoca fica ali do lado, os irmãos talvez, e tem gente dizendo, eu quero experimentar essa pipoca, eu quero essa pipoca. De repente um dia vem, um dia no culto, adora a Deus aqui e abençoa ali, aproveitando a pipoca. Mas por enquanto eu não estou podendo colocar no mesmo dia de culto. Então os nossos cultos são terça, quinta e domingo. Então as pipocas eu vou colocar na segunda, na quarta, na sexta. E se não tivermos nenhum outro compromisso, a gente coloca no sábado, tá? Eu quero dizer aqui também, tá? Porque às vezes pastores que sempre convidaram a Vanessa para estar cantando em suas igrejas, tá? Olha, pode convidar tranquilamente. É que ela não está aqui essa semana, ela já recebeu alguns convites, mas eu quero dizer para os pastores, nós continuamos os mesmos, nosso objetivo de cooperar pelo Evangelho, de levar a palavra de Deus e unidos junto com as outras denominações. Minha visão sempre foi de estarmos juntos, cada um respeitando o seu modo de conduzir, ou que Deus colocou para conduzir a igreja que Ele colocou em suas mãos. E o nosso dever é cooperar. A própria palavra de Deus, ela diz que uma casa dividida, ela subsiste, ela cai, ela não consegue prosseguir. Então, eu quero deixar aqui claro para todos os pastores, tá? Que já nos conhecem, sabe quem nós somos, e não é porque Deus colocou o ministério em nossas mãos e é algo desafiador, porque é uma denominação nova, né? Eu tenho os princípios, como eu sempre falei, vindo da igreja evangélica congregacional, porém esta igreja não é uma igreja congregacional, não é afiliada à igreja congregacional, mas vai ter muita característica da igreja congregacional. A Vanessa, ela veio de uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus, e passou pela Batista, a presbiteriana também, e hoje nós estamos unidos e Deus nos colocou neste propósito. E graças a Deus, há muito tempo atrás, eu tinha pedido a Deus para cortar esse problema de denominação, porque no meu iniciar da caminhada, eu fiquei com um problema com isso daí. Só que Deus foi me levando em cada situação, me permitindo passar em cada situação, para poder olhar e ver se não, somos todos fazemos parte de um corpo, como a Bíblia diz. Um é dedo, um é mão, outro é as células, outro é o sangue, outros são os glóbulos. E assim nós fazemos parte desse corpo chamado Cristo. Então, nesse corpo chamado igreja. Então irmãos, nós continuamos cooperando, tá? O que vamos fazer é o seguinte, o dia que tiver culto aqui, do que Deus já está fazendo, não estou aqui,
vai ser assim, se só tiver eu conduzir, eu vou conduzir. Vanessa vai lá fazer a obra aonde quer que esteja. Ah, se foi eu que fui convidado e aí ela pode ficar aqui, eu vou para lá. Ah, Deus daqui a pouco vai mandar obreiros, nós vamos preparar obreiros para estar aqui conduzindo com responsabilidade, com fidelidade, e vamos cooperar. Obreiro aqui, irmão, outra coisa, obreiro aqui, e com certeza ele vai dar bom testemunho. Ah, está precisando de pregador? Pode chamar. Já vou logo dizendo, para deixar isso gravado aqui, não precisa, eu vou pedir autorização ao meu pastor, não. Você, obreiro daqui da Igreja Evangélica Projeto Eclésia, fiel, anda correto, é direitinho, dá bom testemunho, você é soldado, ele só me comunica e diz assim, ó, pastor, fui convidado para pregar na igreja tal, está tranquilo, porque é para que cada um de nós cooperando nesse exército de Cristo, somos todos, e Deus chamou para anunciar essa obra é do Senhor, não é do pastor Reginaldo, tá bom? Então estou deixando aqui bem claro, porque às vezes a gente está tendo alguns problemas, que eu não sei porque tem gente que acha que são donos das ovelhas, né? Na ovelha, até mesmo nós estamos ensinando a sua palavra, ovelha, ela precisa estar no aprisco, para ser cuidada e aprender. Soldado, ele está em guerra, campo de batalha, ele é enviado para o combate, e cada igreja nós estamos em um combate, né? Então, por isso que eu falo que tem que separar, porque a ovelha ainda não sabe nada, mas o soldado ele já tem que levar a sua experiência para outro lugar, porque às vezes há irmãos precisando, há soldados que estão sendo atacados e precisa de outros soldados para cooperar, juntarmos e vencermos essa batalha. Então que nós possamos estar juntos, irmãos, aqui unidos como Igreja do Senhor Jesus, não como uma denominação, tá? E futuramente eu quero deixar já aqui para aqueles que estão, se Deus nos levantar aqui para a gente começar a conseguirmos trabalharmos juntos. E depois eu vou conversar com cada um para este propósito. E aqueles que concordarem, a gente se une. Os que não concordarem, eu peço que esteja orando e observando, para saber se isso realmente é de Deus ou não é. Tá bom? E se mesmo que, poxa, eu vou ver se vai dar certo isso daí, vou ver se isso é correto, mas depois de lá na frente também, você perceber e quiser se unir a nós, pode deixar, pode vir tranquilo, sem mágoa, sem nada, ou sem ficar achando alguma coisa, porque às vezes o inimigo também joga. Porque eu sei que hoje tem muita coisa errada, tem muita pilantragem, e a gente fica preocupado. E eu sou um também que sou preocupado com isso, tá bom? Eu estou aqui falando, mas não entrei dentro do que é o propósito, tá? Agradecendo a presença de todos os que já estão aí na live, tá? Então eu quero falar você segura só um minutinho que eu vou pegar um pouco d'água, eu esqueci, e a garganta aqui é quente, só um minutinho. Aqui, a igreja aqui, ela já é bem dizer, quem já veio aqui sabe, aqui é de frente a 14 mesmo, aqui na avenida, o som tudo entra aqui bem rápido. Eu não coloquei fundo musical porque não tenho outro celular, né? Como eu falei, meu celular da igreja quebrou, e aí eu vou fazer essa live aqui. É porque eu quero falar da nossa campanha que nós estamos iniciando e já está falando de algumas experiências que nós estamos passando. Tá? A campanha que nós vamos dar início, ela para quem acompanhou, quando eu fechei a campanha, e eu falei até mesmo, disse, olha, eu não tenho ainda
Deus não colocou no meu coração ainda um tema para essa campanha. E eu fiquei pensando, porque até mesmo, irmãos, eu reconheço, por eu ter vindo de igrejas da linha tradicional, eu não sou muito acostumado a trabalhar com essa linha de campanha, né? E eu sou bastante para a gente ter conhecimento da palavra. E eu entendo que campanha, ela às vezes nos dá aquele ânimo para a gente poder enfrentar algumas dificuldades que nós estamos passando. Aí às vezes é um momento que outro irmão que teve luta parecida traz, que se superou, traz para a gente, isso nos abençoa. Então, só que quem gosta mais de trabalhar com essa área é a Vanessa, né? A pastora Vanessa, ela gosta muito de trabalhar nessa área, e até mesmo como cooperou com muitas igrejas através das campanhas. E aí eu falei assim, então tudo bem, a terça-feira vai ser a terça-feira do meu milagre, onde vamos trabalhar com campanha. E aí você vai cuidar dessa parte, porque eu não tenho essa intimidade, eu falei assim. Irmão, ela precisou viajar, a primeira foi eu, assim, por isso que às vezes o pessoal diz assim, pô, mas que campanha com nome assim? É assim, irmão, porque eu tenho essa intimidade, deixa Deus falar comigo, eu falo da maneira que tem que ser. Então a primeira foi passamos o mês todo para que veio falando comigo sobre cura de feridas causadas pela ingratidão. E olha quantas pessoas apareceram aqui, às vezes conversando, ou que viam as lives e depois na rua conversava comigo. Eu estou pedindo para que Deus consiga fazer com que essas pessoas que assistem a live venham também. Porque encontro com bastante pessoas falando, e às vezes fala, poxa, isso aconteceu comigo, eu estou fora da igreja por causa disso, isso. Então, e às vezes tem gente que não está fora da igreja, mas está dentro da igreja e está chateado, amargurado. Então essa campanha veio para poder a gente pedir a Deus, ao Espírito Santo, para tirar essas feridas de amargura, curar, né? Porque isso atrapalha a nossa comunhão com Deus, tudo. E creio que Deus nessa campanha libertou vidas dessas feridas. E aí eu fiquei me perguntando, qual agora a campanha que vou e o que aconteceu com a gente aqui, né? É mais para os irmãos ficarem sabendo, e eu creio que os irmãos que eu vejo aqui na live são irmãos que eu sei que oram pela gente, são irmãos que às vezes a gente pode não ter um contato tão próximo, mas nos conhece, e eu conheço também, e sei que passam por lutas também, sabe das dificuldades, e que está sempre um orando pelo outro, mesmo às vezes não estando próximo. Tem gente que quer ver, não. Tem tanta gente orando pela gente, tem tanta gente que às vezes, irmão, passa, sabe, e olha e nem fala nada. Então, dentro disso daí, por isso que eu quero conversar e que os irmãos continuem orando, né? E eu creio que esse início dessa chamada que Deus nos colocou aqui para estar aqui na igreja, a gente abraçou, e todo início tem uma história. As denominações que surgiram têm uma história. A Assembleia de Deus, ela tem a história dela, daqueles dois irmãos lá que eles, na realidade, olha só, eles vieram de uma igreja batista. Aí, como eles estavam tendo já a manifestação do Espírito, falando em línguas, essas coisas todas, pastor Adonias Fernandes, que Deus abençoe também, a manifestações do Espírito, e no meio ali da igreja batista eles não estavam, e aí acabaram vindo para o Brasil, né? Pastor Adonias dizendo, Deus abençoe meu amigo, amém pastor, que Deus continue abençoando. Temos acompanhado os cultos lá da sua igreja lá, que Deus continue abençoando, a mesma coisa que eu falei aqui com o pastor Marcelo, que Deus abençoe mais e mais, e que nós possamos estar juntos nessa caminhada, um orando pelo outro, para que a gente realmente transforme vidas aqui através do poder do Espírito Santo, do poder de Deus nas vidas da pessoa e com os nossos testemunhos.
Então, pastor Adonias, estamos juntos nessa batalha aí, e que eu também, o senhor, depois eu vou estar tentando entrar em contato com o senhor, mandar uma mensagem lá, se o senhor tiver obreiro, alguém, as quinta-feiras aqui são os dias, quinta e terça, bem dizer, dias que a gente tem aberto aqui para que os irmãos possamos ter essa comunhão com os irmãos. Eu, se eu estou enganado, há culto também quinta-feira na igreja do pastor, mas aí Deus vai providenciar algum meio da gente estar junto aí, tá bom? Deus abençoe, pastor Adonias. Então, o que acontece? Essas situações aí, Deus começou a mostrar algo que estava acontecendo comigo aqui. Quando a gente alugou aqui, olhamos tudo, eu pedi a irrigação da água, da energia, e está tudo bem. E aí a gente fez a limpeza daqui em questão com água, aquela coisa toda, e veio a primeira conta. Poxa, irmão, bateu 400 e poucos reais. Eu falei assim, poxa, veio alto. Mas eu falei, será porque que a gente limpou, estava tudo sujo, limpamos tudo? Eu falei, tudo bem. E o que assim foi? Tá, vamos ajeitando, fazendo as coisas. E veio a outra conta, meu irmão, 600 e poucos reais, as duas juntas já dá R$1.000. E aí foi onde começou a preocupar, tem alguma coisa. Fomos lá na Sanesul, o rapaz falou, deve ter algum vazamento lá. Tudo, pedi, vieram olhar aqui o hidrômetro, nenhum problema. Ronaldo Franquinho Portioli, que Deus abençoe tua vida também, tem nos acompanhado, que Deus abençoe. E aí pedi, olhou, não tem problema nenhum no hidrômetro, e a gente vamos procurar, tem alguma coisa. E observando lá na caixa do banheiro, por ela estar mal posicionada, a água estava indo ali. E aí para a gente ver como só um negocinho, quanto de água se gasta, né? E ajeitamos. Ô Jorge, que Deus abençoe, também está assistindo, manda um abraço aí, ó, minha amada está aí, hein? Abraço, esse é o tio Jorge, é o tio da Vanessa, que Deus abençoe sua vida. Abraço para Zezé também, né? Então aí verificando, pronto, ajeitamos, vamos ver como é que vai vir a próxima, e aí agora a gente precisa ajeitar para pagar essas contas. E aí teve outras coisas aqui que se enrolaram, que tudo, e hoje ficou, meu Deus, e começamos a falar, Senhor, o Senhor não nos colocou aqui, agora tudo, a gente precisa acertar, de onde vamos tirar finanças, tudo. E a gente começa com a preocupação, irmão. Por que entra a preocupação? Porque nós precisamos estar corretos, e existem outras pessoas que dependem da gente. E começa essas coisas, você deixa de pagar vai se enrolando e vai prejudicando outras vidas. E aí a gente ajeitando, Deus abençoou também, a gente conseguiu comprar o ventilador. Aqui é muito quente, irmão. Quem veio aqui na inauguração, viu, sentiu. E Deus abençoou, a gente conseguiu comprar dois ventiladores, não, no total 3, né? Que tem um que está pra gente aqui. E só que algo interessante antes disso, só dentro desse período que ocorreu, o nosso querido amado pastor também nos emprestou um ventilador, pastor Saulo, um abração para o pastor Saulo também, nos emprestou um ventilador, a gente ainda não tinha esses aí, e a gente botou lá no quarto para deitar tudo, irmão, de madrugada, foi de madrugada, a gente naquele dia estava bastante cansado. Vanessa disse que viu uma fumaça, viu tudo. E de repente, quando ela viu, o ventilador estava pegando fogo. E o ventilador, na realidade, normalmente quando isso acontece, o ventilador ele para, devido a ele ter parado, esquenta, pega fogo. Mas não, o ventilador estava circulando, agindo normalmente. E que aquele todo o rolamento dele começou a pegar fogo. E quando ela foi passar perto, é como se ele tivesse cuspido, fez igual um dragão, cuspiu fogo nela. E foi a hora que eu acordei, vi, fui lá e tirei da tomada. E
e eu olhando, e todo ele em volta, o círculo avermelhado de fogo. E foi a hora que eu vi quando ele cuspiu o fogo. E aí a gente ali repreendemos, porque que batalha! E começamos a orar e pedindo a Deus. E aí, logo em seguida, depois, graças a Deus, a gente conseguiu ter esses 3 ventiladores. E esse estragou, que é do pastor Saulo, e em nome de Jesus, em breve eu vou repor esse ventilador para ele. Ele disse, não precisa, mas irmãos, a gente tem que honrar. Ele nos abençoou, e assim que as coisas acertarem, a gente vai abençoar ele lá também, né? E aí veio isso, e a batalha começou tudo, sabe? Aí a palavra de Deus me alerta em algo que lá de Efésios 6, que eu falo que a gente lê errado. Aí a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, aí lá explica, mas contra os principados, potestades, as hortes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Eu não vou ministrar sobre isso que eu já falei, mas o que eu quero dizer dessa parte aqui, esses ataques, eu passei a ver que as hostes espirituais estão tentando ver coisas físicas, tentar acertar situações para tentar parar. E nisso nós estamos orando, buscando e vamos acertar isso dentro do que nós podemos fazer, vamos fazer. Aí surgiu mais outras coisas. Um peso. Eu comecei a botar pipoca aqui, porque também com o intuito para poder ajudar nas despesas daqui, e a gente já precisava já há bastante tempo, a gente tem tentado colocar aqui, o que nos ajuda bastante. E aí, irmãos, antes olha, quem já me conhece, eu morando lá no SIAC, eu tinha que pegar o meu carrinho de pipoca lá do SIAC, vinha empurrando, porque a gente ficou sem carro, tudo essas coisas aconteceram, a gente ficou sem carro, eu vinha empurrando o carrinho de pipoca com gás, com tudo, do SIAC, trazendo até ali no supermercado Pérola. Ingrid César, que Deus te abençoe também, até o mercado Pérola, e colocando ali. Irmão, eu tinha à disposição uma garra com sol daqui, todo mundo sabe como é que é o sol daqui. Irmãos, eu não senti isso. Quando Deus começou a nos cobrar, se voltar mais no sentido de obedecer a Ele no ministério, vamos colocar aqui, quando abraçamos, irmãos, agora vai dizer porque eu deixo aqui, agora aqui dentro da igreja, e aí só para tirar ela, botar ali fora, ajeitar e tudo, termina, eu lavo as coisas e coloco para dentro, irmão. Que peso! Você está indo atrás dos recursos para poder abençoar a casa de Deus, para abençoar a sua vida, que você possa conduzir melhor, tudo um peso, irmão. Parece que estão jogando uma tonelada, não sei se os irmãos já sentiram assim, fazendo, para poder fazer a obra do Senhor. Eu creio que tem muitos, que eu já conversei com alguns, como tem sentido o peso. Parece que até para você andar, a sua perna, parece que tem algo, você está para levantar uma tonelada. E esses são os ataques das hortes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Se você está tentando fazer a obra de Deus, começa um desânimo, você começa a não saber mais o porquê. Eu, graças a Deus, por estar na reserva, eu faço controle do meu descanso, de tudo, mas parece que só vive cansado. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você, mantenha-se firme, mantenha-se na presença do Senhor, porque são esses os ataques que de início o inimigo faz nas regiões celestiais. É a sua vida, é a igreja,
é dentro do seu trabalho, se você anuncia o Evangelho de uma forma veemente. Então, irmão, não desanima. E aí, com tudo isso, a gente entrou numa situação que a gente olha assim, parece que é impossível. Como é que a gente vai conseguir levar? Como é que a gente vai conseguir colocar isso? E foi aonde que veio no meu coração, por causa de uma canção da Vanessa, né? Eu já coloquei aí, se você puder ir lá no YouTube, tá no Spotify também, do primeiro CD lá da Vanessa, que Existe um Lugar. Procura lá, escuta a canção, o impossível vai acontecer. E foi aí que veio a lembrança, com tudo isso, a gravação desse CD. E aí a situação aqui que parece que é algo impossível, e veio o impossível vai acontecer. E aí a canção vem falando de tantas coisas que para muitos era impossível, e Jesus tornou realidade. E aí o texto que Deus me deu está em Lucas, no capítulo 1. Eu gostaria de ler para os irmãos. Isso aqui é uma live, tá, irmãos? E eu não vou estar pregando, vamos conversar, tá? No capítulo 1 de Lucas, versículo 26 ao 38, que diz assim, ó: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre receberás e darás à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho, e em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Irmãos, amados, e nessa palavra Deus começou a falar comigo algo tremendo, que às vezes eu sempre procuro e dou graças a Deus, que Deus vai me mostrando coisas dentro da palavra que, a gente olhando assim, não está escrito, mas que possamos analisar e ver como as coisas ocorrem. E eu pude ver aqui algo que como foi difícil para Maria ela receber essa mensagem. O que nós precisamos entender?
que o tempo da profecia, tudo que estava acontecendo naquela época lá em Israel, estava indicando que estava chegando próximo o tempo de cumprir a profecia do Messias, que começou lá no Éden, quando Deus dá a condenação da serpente, e que Eva e Adão pensou que se cumpriria em Caim, que quando nasceu Abel lhe fez confusão, e quando Caim matou Abel, mais confusão ainda fez. Por quê? Como o Salvador iria matar alguém? Primeiro eles acharam que Caim seria o Salvador. Como nasceu Abel, e agora, o Salvador quem é? É Caim ou é Abel? E aí, Caim, que poderia ser o suposto Salvador, ou Abel, que também poderia ser o Salvador, aí vai Caim e mata Abel. E olha a confusão que já começou na mente lá dos dois. Poxa, aquele que eu achava que era o Salvador, e eu vejo que não era, matou a esperança que era o Salvador. E aquilo trouxe uma chateação, um problema diante deles, que se distanciaram mais ainda, e deve às acusações entre si mais ainda, porque Deus naquele período, eles ficaram 130 anos sem fazer um clamor, sem adoração a Deus, e que Deus não falava com eles. Mas lá naquela queda, quando a serpente lá, Deus dá a sentença para ele, diz: ó, porém inimizade entre ti, a tua descendência, com a semente da mulher. Então essa promessa veio, e que aí onde foi, os profetas foram falando, e assim foi se formando também a nação de Israel, tudo foi indo, mas tudo se voltava para a promessa do Messias. E nesse período já de Maria, era onde todos estavam ali aguardando, dizendo: olha, o Messias está para vir, estamos na época do Messias que está para vir. Aí eu posso trazer para você: ei, não está acontecendo algo parecido agora com a gente? Jesus está voltando. Olha as coisas que estão acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo, olha como é que está a nossa nação, olha como é que está a humanidade está se distanciando cada vez mais de Deus, olha as maldades que está acontecendo, maldade com as nossas crianças, maldade em tudo. Então, cada coisa que a gente olha e a gente sentir podridão, como o ser humano está agindo. O ser humano, ele está já entrando no nível do mesmo da época do dilúvio, do mesmo da época de Sodoma e Gomorra. E o que era isso? Eu vou te dizer: do mesmo que chegou a Lúcifer, quando Deus chega e diz para Lúcifer lá nos céus: até que foi encontrado a iniquidade diante de ti. E já falamos aqui o que é iniquidade: é o pecado que você gosta de fazer. Você está bem atuando, agindo nesse pecado. Só que o pecado, nesse nível, nesse tamanho, ele vai gerar mais outro pecado, mais ainda, se chama perversidade e maldade. E quando chega totalmente nesse período, é onde que Deus corta, porque para Deus coloca: não dá mais para isso. E foi o que aconteceu com Lúcifer, e todos aqueles anjos o acompanharam. E nós estamos chegando nessa mesma situação nos tempos de hoje. A maldade, as coisas, não se tem mais amor, e
Eu não vou entrar muito, porque senão vai abrir um leque muito grande aqui, mas por isso que eu sou o que nós precisamos entender quem é ovelha, quem é soldado. Nós estamos em guerra. Quem é filho de Deus e quem é filho de Satanás, filho do diabo. Há pessoas que ainda não tomaram decisão em Cristo Jesus, mas tem pessoas que já tomaram decisão diante do diabo, de servir ao diabo e de querer retirar coisas da palavra de Deus, que é para a salvação de outras pessoas. E a Bíblia ela é bem clara que esses que tomam a decisão de retirar texto da palavra de Deus ou querer mudar a palavra de Deus, ele está querendo não dar chance de salvação para outras pessoas, e aí Deus também vai tirar dele a parte da árvore da vida, que é Jesus. Ele não vai ter parte com Cristo e nem das mansões celestiais, ou seja, já está com Satanás, decidir estar com Satanás, porque chegaram num nível de pecado tão grande que eles preferem estar fazendo aquilo que Satanás quer, que é a maldade, a perversidade. Eles têm prazer em fazer o mal e não vão sair disso. Por isso que o crente, o pastor principalmente dele, tem que ter um olhar nisso daí. Ele está vendo pessoas que já estão com nível de perversidade, fazendo maldade, principalmente com as crianças. Alda Quevedo, que Deus abençoe. Com as crianças. Você não pode permitir, você não pode ser inocente. A Bíblia já nos fala que nós devemos ser prudentes como a serpente, mas simples como a pomba. Você tem que estar atento nas coisas que estão acontecendo dentro da sua igreja. Quem é a pessoa que você está colocando para cuidar das crianças? E olha, isso não é só homem e mulher, não é só homem não, tem mulheres também que acabam abusando das nossas crianças. Pessoas que estão trazendo outros pensamentos, outras informações. Precisamos estar atentos. Você que é um diretor de uma escola de crianças, quem são os que estão ensinando pensamentos que não é para as crianças, onde o governo tentou várias vezes colocar e querendo falar sobre questão que é diversidade? Não, criança não é para isso, deixa para quem tem uma certa idade escolher o que quer fazer. Mas estão querendo colocar e a coisa está tão feia que tem gente já fazendo cirurgias de sexo com criança nesse mundo. Não estou falando que é aqui no país. Pais colocando seus filhos, meninos, de roupa de menina porque diz que ele tem que ser. Olha, isso é coisa do diabo. E é o nível que está chegando, e aonde a gente fala isso, as pessoas olham, você é isso. Não, é a palavra de Deus, e eu não vou retirar o que a palavra de Deus diz que é. E é pecado, é errado. E todos aqueles que decidirem retirar e dizer que não é, para falar para as pessoas que está tudo bem, você está trabalhando para Satanás, você está tirando a esperança das pessoas se chegarem a Deus, e Deus vai tirar a tua parte de Cristo e da cidade santa. Está lá em Apocalipse, Apocalipse 22, dá uma lida lá que você vai ver. E aí tem gente fazendo confusão com outras coisas. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele foi lá no inferno, tomou a chave da morte, do inferno. Ele tirou tudo de Satanás, ele trouxe de volta, porque o homem tinha dado para Satanás, e Jesus tomou, ressuscitou, e agora todo aquele que entrega a vida a Jesus Cristo ressuscita com ele. E aí o que ele fez? Ele fez a mão de Satanás, que estava fechada, prendendo a humanidade, porque a salvação do ser humano estava na mão de Satanás, e não era salvação, era perdição.
a condenação de toda a humanidade do mundo está com Satanás, e vão ser jogados no lago de fogo. E ele estava pronto, porque foi o que ele fez diante de Deus, prometendo, dizendo que faria um reino maior, e ele colocou isso diante de Deus, que ele iria, e ele preferiu pegar justamente a maravilhosa criação de Deus. E todo aquele que começa a fazer algo que é contra a vontade de Deus, ele pega e mostra aqui, olha, por isso que ele trouxe essa ideia do homem se deitar com homem, mulher se deitar com mulher, porque ele chega diante de Deus, aqui a tua maravilhosa criação, a tua imagem, a tua semelhança, olha aqui, como ela me obedece, você disse que foi para fazer para você, olha aqui, eles me obedecem, eles fazem o que eu mando. Então constantemente ele está acusando isso diante de Deus, mas porque ele não é onisciente, ele não sabe os propósitos de Deus, e ele não sabe que o propósito de Deus na humanidade é decisão de cada um. E quando entrou Jesus Cristo, que já arrancou a chave da morte, do inferno, das mãos de Satanás, ele abriu a mão, e agora a humanidade está na mão, continua na mão dele. Porém, quem quer ficar, quem não quer ficar com ele, decide ficar com Jesus Cristo, que sempre está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, e meu fardo que é leve, e aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. E aquele que quer vir a mim, ou após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Nega-se a si mesmo. Então está ali, a humanidade está toda nas mãos de Satanás, só que agora ele não está mais prendendo, está aberto, e você decide se você quer sair das mãos dele. Só que Satanás, a antiga serpente, astuta, audácia, ele chega para a humanidade e diz, poxa, você vai sair de perto de mim? Eu tenho prazeres para você, eu tenho riquezas, eu tenho dinheiro, eu vou te dar uma vida boa. O carpinteiro pode te dar isso? Olha, vou te colocar você diante das maiores autoridades, fama, tudo. Continua sendo o que ele está oferecendo. E aí às vezes ele chega em determinado ponto e diz para alguns, porque a pressão é grande, ele diz para alguns, lança-te deste pináculo, porque Deus não é contigo, ele vai mandar os anjos para te proteger. E quantos estão acabando com sua vida porque estão ouvindo a proposta de Satanás? E nós estamos chegando no fim, estamos dizendo, Jesus está voltando, e a humanidade continua aí, aí a Bíblia fala que é o mesmo tempo de Noé, né? Só que aí vamos embora aqui, Maria, ela recebeu essa mensagem. Naquela época já tinha uma porção de gente esperando a vinda do Messias, várias moças achando, serei eu a agraciada de Deus, e com isso algumas aprontavam, igualzinho o tempo de hoje, aprontavam e engravidavam. Aí quando a família descobria, não, foi obra do Espírito de Deus, é o Messias que está vindo, não foi ninguém. E aquela situação ficou comum na cidade. Mas Maria, obediente, da descendência de Davi, e eu vejo uma outra coisa que Deus faz, porque com a queda do homem lá, as mulheres, ela perdeu um protagonismo. Deus, quando criou a mulher, ela criou a mulher no mesmo patamar do homem, na mesma disposição, no mesmo mando. Porém a mulher é muito mais sábia, tá? Ela é uma versão muito melhorada. Só que com a queda, a mulher foi colocada de lado, jogaram a culpa inteiramente na mulher. Por isso que durante os tempos, muitos nomes de mulheres não se falavam, foram raros alguns
alguns nomes de mulheres que se destacavam e eram falados. Por isso que, graças a Deus, a era dos Ayatollah lá do Irã estão se acabando, que as mulheres olhavam só para mulheres como algo para ser usado, e eles as maltratavam de tudo quanto é forma. Então eu quero dizer para vocês que tudo, Deus abençoe, que tudo acontecia da mesma forma de hoje. E aí essas mulheres ali do Irã, conforme elas foram maltratadas, e hoje com a queda desse regime, quantas estão lá felizes e tendo uma esperança de poder viver? Quantas foram mutiladas porque homens que não reconheciam o poder da mulher, não reconhece a mulher como a sua auxiliadora. Então tudo isso, Satanás trouxe tudo isso que veio ainda nos tempos de hoje. Então para ali, quando para Maria, vamos dizer assim, quando realmente a coisa aconteceu, já estava de uma forma defamatória, não estava de algo que o pessoal olhava e dizia: ah, que maravilha, agora vem o Salvador. Não, mais uma contando uma história, essa daí fez isso, e por isso ela estava noiva, desposada ali, é noiva com José. E aí ela pega e fica meio receosa, porque até mesmo na época, se ela aparecesse grávida e não tivesse casada realmente, ela poderia ser apedrejada. E é onde eu vejo, que eu falei, que como Deus é tremendo, ela permaneceu fiel, e conforme as mulheres eram da descendência que não valorizavam, olha quem Deus estava valorizando: Maria, da descendência de Davi, que só se contava, bem dizer, com os homens. E Deus reconhece através de Maria aonde que ele diz: e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus que lhe dará o trono de Davi, seu pai. Davi era da linhagem, Jesus era da linhagem dos reis, descendente de Davi, por causa de Maria. É Deus reconhecendo que a mulher, desde o princípio, tem um papel principal, e cumprindo o que ele tinha dito para a serpente: a semente da mulher sairá o Salvador. E veio Jesus. E nós estamos hoje dizendo que Jesus vai voltar. Tem muita gente que nos olha para nós, ri, e não querem acreditar. Tantas coisas acontecendo, mas a iniquidade está crescendo. E eu quero dizer para você que se continue sendo fiel. Tudo já está próximo, está acontecendo. E querendo ou não, a gente salvo em Cristo Jesus, nós temos um encontro com Cristo, seja a gente morrendo aqui desta terra,
nós vamos ter um encontro com Cristo. Eu gostaria de ver o céu se abrindo e a gente subindo junto, mas eu não sei o tempo que vai ser. Esse corpo físico não aguenta por muito tempo. Mas cada vez mais eu vejo e glorifico a Deus por tudo e como Ele tem me mostrado as coisas como estão acontecendo. Por isso eu quero dizer para você que você possa ter esperança. E Maria, ainda assim, nesse momento, não entendendo as coisas como estavam acontecendo, aí o anjo também revela que sua prima Isabel também estava grávida. E ali estaria o mensageiro para anunciar o caminho para Cristo. Ele não era o caminho, mas ele era o que iria anunciar o caminho. Ele seria a voz que clama no deserto. Isabel, que era considerada estéril, e Deus fez ela conceber um filho. E olha que coisa tremenda. E a hora que vem o texto e fala: para Deus nada é impossível. E foi esse texto que veio para a campanha que vamos iniciar hoje. E você que está nos assistindo, e se você não tiver alguma igreja, ou se você não faz parte de uma comunidade cristã, e mora aqui na região de Ladário, Corumbá, Bolívia, e quiser estar conosco hoje, terça-feira, na Avenida 14 de Março, número 627, daqui a pouquinho nós iremos começar. Estaremos iniciando essa campanha que o impossível vai acontecer. Nós aqui, eu, pastor Reginaldo, vamos dizer, a igreja aqui, como nós temos algo impossível para colocar nas mãos de Deus. E eu creio que dentro desses meses aí, Deus vai fazer tudo se acertar para que a gente comece a progredir mais ainda. Mas esse início é essas batalhas, essas dificuldades. Eu vou tentar lá sobre a situação da água amanhã, e lá ver se eu consigo ver o que eu posso resolver lá, para pelo menos eles abaterem, porque não conseguirei pagar essa conta desse jeito, mas que se eles pelo menos parcelam, façam alguma coisa e desconte nas próximas contas. Então nós estamos colocando aqui para que Deus possa fazer o impossível. E tem outras coisas aqui também no caminho que a gente olha e diz: poxa, para nós é impossível. Às vezes você está esperando a cura de alguém, cura de uma doença que o médico disse que não tem mais jeito, não tem esperança, não tem chance. Jesus pode curar. Jesus pode curar. Minha filha passou por uns problemas aí, num período, a Vanessa sempre conta, e Deus não permitiu ela entrar numa cirurgia. Jesus curou. Ela já estava na mesa de cirurgia, o médico olhou para ela e disse: eu vou mandar te examinar de novo. E ninguém ficou, todo mundo sem entender dentro daquela sala de cirurgia. Teve gente que saiu chateada, porque preparou tudo e o médico disse que não iria fazer. A minha própria filha ficou: poxa, fiquei sem comer e não sei o quê. Mas a gente entendeu que o propósito de Deus são tremendos. E até que ela foi lá fazer os exames tudo de novo com os mesmos médicos, e não constou nada. Ela poderia ter a vida dela normal. Nós somos alegres por esse Deus maravilhoso, e por isso que eu procuro obedecê-lo. Por isso que eu sei que foi Ele que colocou a gente aqui,
para esse trabalho. Eu sei que muitas coisas que ocorreram conosco foi porque ele já vinha muito tempo falando e eu não compreendia e não queria aceitar. A primeira vez que viemos aqui para Ladares foi uma preparação. A segunda vez já era para a gente vir aqui com um compromisso de querer mesmo, mas eu queria a minha vida. E eu quero dizer para você, se você que já é um soldado de Cristo e quer obedecê-lo, e se ele já falou contigo algumas coisas que você não quer aceitar, não brigue não. Diz como Maria mesmo disse aqui, eis-me aqui. E aí, sabe o que vai acontecer? Né? Como diz assim, ó. A parte aqui que Maria mesmo, ela diz assim, ó. Aí, deixa eu... pronto, é o 38. A Maria diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Se Deus já falou algo para você, e às vezes, normalmente, a gente não quer porque a gente sabe do desafio, a gente não quer porque a gente sabe da responsabilidade, a gente não quer ficar com brincadeira, mas a gente sabe que é difícil. Que a gente possa, você, eu, estar dizendo, como Maria disse: eis aqui a tua serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Porque você acha que foi fácil para Maria? Não foi fácil para ela. Imagina aquela menina, a barriga crescendo, andando na cidade. É só você olhar para, às vezes, de algum vizinho, alguém, alguma pessoa que engravida, que você sabe que não foi pelos trâmites legais, como digo, casada direitinho. Por mais que hoje o mundão diz que seja normal, não tem problema. Eu acho que quem é mãe, eu até não fala mãe solteira, fala mãe solo, ela sabe as dificuldades, como as pessoas olham. Então imagina para Maria naquela época, e toda essa situação que todo mundo dizia que o Messias viria. Olha o papo daquela ali, ó, do Messias. Besta foi José, e José estava saindo porque José amava Maria, e o anjo também falou com ele. Você acha que Maria andando, onde parava, as pessoas olhando para ela, o que dizia, apontava, cochichava? Isso é legal? Por isso que Deus sempre me mostra e fala assim: você está lendo aqui, está vendo? Agora vem para os dias de hoje e olha como as pessoas reagem. Reagem da mesma maneira. Por isso eu quero dizer para você: servir a Cristo não é fácil. Quem disse para você que é fácil, não é fácil. Você precisa tomar decisão. E aonde que o próprio Senhor Jesus ele diz: aquele que quer vir após mim, tem que vir atrás dele, após mim, negue-se a si mesmo. Irmãos, eu quero dizer, eu, já servo de Deus, eu sempre procurei ajudar. Poxa, sou desde pequenininho, acho desde os 6 anos de idade dentro do Evangelho. Aí depois pude entender como, o que é mesmo a partir dos meus 15 anos de idade. Fugindo de tanta coisa errada, horas errava e tanta coisa. E aí chega dentro de um tempo, já com idade, com tudo, que já era para estar posicionado, mesmo assim eu não quis, irmão. E quantos dentro da igreja estão assim? Deus quer um compromisso, ou às vezes tem gente que impede o outro de assumir. Por isso que eu falo aqui,
Porque às vezes tem gente que Deus tem chamado, tem tudo isso, porque todo mundo só tem uma visão que é chamado para pastor, chamado para estar no louvor, ser cantor. Não, Deus tem um chamado específico para cada um em cada setor. Por isso que a gente, como liderança, a gente não pode impedir ninguém. O meu obreiro aqui, ele não vai pregar em outro lugar sem a minha autorização. Irmão, líder, cuidado, você vai ter que resolver um problemão com Deus, porque às vezes Deus quer usar ele em outro lugar, mas você não está permitindo. Ele nem vai pedir a você, porque ele sabe que você diz não. E quem é você para mandar na vida do outro irmão? Você está aí para orientar, para ajudar. Se ele precisa de uma orientação, se você por algum motivo acha, olha, não deve ir naquele lugar, você tem que colocar para ele, olha, na minha visão eu acho que não deve por causa disso, segundo a palavra, isso. Nunca é porque eu não quero. Nós não temos isso, porque vamos responder segundo a nossa própria palavra. A gente fez uma live aqui, o pastor Saulo, que pregou, a pastora Tassiana trouxe como é que diz? Um testemunho aqui. Aquela live travou, ela não voltou mais, ficou lá dizendo lá, em breve vai estar, não voltou, não sei porquê, não voltou, mas foi uma mensagem poderosa. Agora não sei se Deus não permitiu essa live prosseguir, ou se o inimigo conseguiu dentro para que alguém não pudesse ouvir. Então, irmãos, eu quero dizer para você, mantenha-se firme, busque conhecimento na palavra, seja obediente aos seus pastores. Mas pastores, vocês não são os donos das pessoas. Os senhores estão para orientar. Da ovelha é para cuidar, alimentar e prepará-las para virar soldado. Soldado, ele é enviado para o campo de batalha. E aonde é o campo de batalha? O mundão. E aonde você vai enviar? Você vai enviar para os quartéis. Quem são os quartéis? Aí agora eu digo. São as igrejas, denominações. Se algum está precisando de algum soldado, está pedindo, envie, pastor. Envie. Porque essa batalha, essa guerra não é nossa, é de Cristo, e Ele já nos deu a vitória. Mas existe almas que precisam ouvir, até mesmo o que o Senhor tem a dizer, mas não é só no teu quartel, mas em outro quartel. Por isso que eu tenho pedido a Deus para que consigamos conversar, falar, e em prol do reino de Deus. Não é em prol de poder não, tá? Porque às vezes tem muitas situações aí que todo mundo quer poder, que é para se destacar, principalmente agora, no período político. Não, nós estamos na nossa política dos céus, levar boas novas para o povo, que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e ajudar, junto assim, abraçar cada pastor, cada irmão, aquele que queira realmente estar caminhando. Pastor Sérgio, que Deus abençoe. Pastor Sérgio, eu não respondi o senhor ainda, que eu estou dependendo de uma resposta de um outro pastor, que estamos com os mesmos dias, e eu estou esperando. Se até amanhã ele não me dá certeza, eu confirmo com o senhor aquela data, tá bom? Eu estou aguardando, tá?
e tenho certeza que será bênção, tá? Até mesmo eu quero aqui deixar, a gente, às vezes a gente pede informação, não é porque a gente não acredita que você disse, porque eu falei que não, é porque a gente quer as coisas detalhadazinho, direitinho, entendeu? Então, para que a gente possa fazer as coisas organizadas, como eu falei, a organização também é um louvor a Deus. Então organize, se mantenha organizado. Sabe por quê? Porque se um dia alguém for começar a perguntar as coisas para você, você não sabe responder, por mais honesto que você seja, alguém vai dizer, ali tem pilantragem, ali tem coisa desonesta. E não tem. E eu quero dizer que o cara desonesto, ele é organizado. Olha só o que está acontecendo no nosso país. Cara, aquilo ali é uma organização, e para poder descobrir, tem que ir muito fundo para saber que está errado ali. Então sejamos prudentes e sábios, tá? Então eu quero convidar a todos a estarem conosco, você que não tem uma igreja, você que poxa, não sei o que vou fazer. Vem estar conosco hoje, às 19 horas, na Igreja Evangélica Projeto Eclésia, em Ladário, na Avenida 14 de Março, número 627. Você é o nosso convidado. E aqueles que por algum motivo mais vão estar aqui conosco na internet, na live, vamos estar aqui junto aqui também, louvando a Deus e agradecendo por sua vida também, tá? Quero dizer também que estamos tentando conseguir chegar ao número de... Falta 9 pessoas para estar no meu YouTube, e eu gostaria que também, se você se inscrevesse no YouTube da igreja também, da Igreja Evangélica Projeto Eclésia, e no meu, do Reginaldo, porque do meu só falta 9 pessoas para que a gente complete, para poder fazer uma live. E eu quero fazer live do YouTube, porque a daqui do Facebook, ela chega um período e ela some. E a live, qual é a situação da live? Ela é demorada, ela fala muito, sim, mas ela está gravada, você pode ver aos poucos, devagar, o que Deus vai falar contigo, o que você olhou naquela palavra, e até mesmo dentro de algo que Deus falou com você através dessa mensagem, ou das mensagens das outras lives, e tiver algo, vocês podem mandar para a gente também, se Deus usou vocês para falar conosco também, que vamos estar ouvindo, analisando tudo, e creio também, coloca no grupo aí, porque vai ser bênção para alguém, tá? Não tem problema, porque eu vou criticar, pode criticar. Teve uma live aí que apareceu uma mulher criticando porque eu estava pedindo ajuda financeira. Não tem problema, eu não apaguei dela não, tá lá, deixa o pensamento dela. Deus trabalha no coração de cada um. Você vai me chamar de uma porção de coisa aí que não gostou do que eu falei? Tudo bem, eu não vou tirar não, vou deixar aí, tá bom? E eu creio que depois Deus vai mostrar para você o que é, o que não é, tá bom? Fique na paz, estamos encerrando essa live, não sei quanto tempo levou, e eu não fiz programação, não fiz nada, tá? Eu não sei qual é que demora mais, quando eu faço programação ou quando eu não faço, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, e até logo mais no culto, para aqueles que estarão presentes, ou para aqueles que estarão na live junto conosco. Quero agradecer a participação de todos, Pastor Sérgio, a Alda Quevedo, a Ingrid César, Maria Magalhães, Pastor Marcelo de Jesus, quem mais? Tá, por enquanto só foram esses aí que comentaram aqui e que apareceram, que assistiram, tá? Eu sei que você que vai dar continuidade, que depois tem bastante gente que assiste. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado e até uma próxima live e o culto logo mais, tá? Que Deus abençoe. Até mais.